Mesmo após a morte, a conexão entre um pai e uma filha pode transcender os limites físicos e continuar a existir em um nível espiritual. A relação entre pai e filha é especial, cheia de amor, apoio e aprendizado mútuo. Essa conexão profunda não se desvanece com o passar do tempo, mas se transforma em algo intangível, algo que está além do mundo material. Na memória e no coração da filha, o legado do pai permanece vivo. As lembranças dos momentos compartilhados, dos conselhos sábios e do amor incondicional são um tesouro precioso. Essas lembranças servem como um farol guiando a filha em seu caminho pela vida. A presença do pai continua a ser sentida de várias maneiras sutis. Pode ser um sussurro suave de orientação interior, uma intuição que parece vir de além, ou um sentimento reconfortante de que ele está sempre ao seu lado, protegendo e apoiando sua filha, mesmo na sua ausência física. A filha pode encontrar conforto nas coisas que lembram seu pai, pode ser uma música que ele amava, um livro que ele recomendou ou um lugar especial que eles visitaram juntos. Esses pequenos sinais parecem ser coincidências, mas para a filha são lembretes amorosos da conexão eterna que eles compartilham. Embora não possamos provar cientificamente a existência dessa ligação espiritual, há muitos relatos emocionantes de pessoas que sentiram a presença de entes queridos já falecidos. Essas experiências subjetivas podem trazer conforto e paz àqueles que acreditam nelas, proporcionando uma sensação de continuidade e união, além da vida terrena. Se você vivenciou alguma experiência parecida e quer compartilhá-la com o canal, é só enviar para a gente através do endereço que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Minha eterna ligação com meu pai. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu sou a Daniela, a veterinária de Ribeirão Pires, região do ABC Paulista, em São Paulo. Dessa vez, eu venho contar sobre o velório do meu pai e alguns eventos sobrenaturais após o enterro dele. Naquele ano de 2018, em setembro, meu paizinho me daria a honra de vê-lo completar 70 anos. Eu desejava muito esse dia. Amo idosos e, por se tratar do meu pai, para mim era motivo de muita alegria. Na casa dele, sempre tinha um cantinho onde ele ficava sentado na varanda apreciando a vista do bairro, que era alta e oferecia uma vista muito bonita. Nesse local sempre tiramos muitas fotos, ele, eu, meu filho e a minha mãe. Eu lembro que algumas amigas do meu trabalho comentaram que era muito bonito esse nosso costume de tirar fotos no mesmo local, porém, instantaneamente, eu senti que aquela foto seria uma das últimas que teríamos juntos. Passado exatamente um mês, ele passou mal e foi internado na UPA devido a um problema respiratório que já se estendia por 3 meses e ele se recusava a ir tratar, dizendo que na hora que ele achasse correto, ele iria. Meu pai era muito teimoso e não tinha quem mudasse a opinião dele. Pois bem, em um sábado, minha mãe ligou à noite avisando que era para irmos correndo para lá, pois ele estava passando muito mal e quase havia desmaiado por falta de ar. Eu segui correndo com meu noivo naquela época e ao chegar na casa dos meus pais, coisa de 15 minutos depois, eu fiquei sabendo que já tinham levado ele para o hospital, pois ele havia desmaiado. Ao chegar na UPA, eu vi que ele estava entubado, aguardando para ir para o quarto em uma sala reservada da enfermaria. Os enfermeiros falaram que ele estava estável. As horas passaram e já era quase meia-noite. Estava muito frio, então fomos até minha casa, pegamos algumas cobertas e meias e vestimos nele e o deixamos bem aquecido. Como eu morava na rua de cima da UPA, decidimos ir para minha casa para que minha mãe se acomodasse e descansasse. E de manhã cedinho iríamos para a UPA novamente. Buscamos meu filho e fomos todos dormir na minha casa. Por volta das 7 da manhã do dia seguinte, eu fui para a UPA, enquanto minha mãe foi com meu filho para casa para cuidar dos animais que eles tinham, coisa que eles acabaram não fazendo devido à correria do dia anterior em socorrer o meu pai.
Eles logo voltariam para ver meu pai na UPA, então eu fiquei lá na sala de espera sozinha, esperando a médica passar para dar notícias dele, que até então havia passado a noite entubado, mas sem alterações. Então, cerca de 15 minutos depois, eu vi uma movimentação muito grande de enfermeiros e médicos que corriam carregando vários aparelhos e com um semblante de muita preocupação. Todos entravam na sala onde meu pai estava, enquanto alguns saíam e todos eles pareciam estar bem desesperados. Luciano, quando eu vi um deles entrar carregando um desfibrilador, ali eu senti que eu estava perdendo meu pai, e cerca de meia hora depois, com toda a frieza, uma médica chamou pela filha do Sr. José e eu me levantei, dizendo que era eu. Ela então me disse: "Seu pai estava chamando por você. Nós fizemos tudo o que podíamos, porém ele faleceu. Fizemos de tudo, mas ele se foi. Daqui a 40 minutos voltamos a te chamar. Por favor, aguarde na sala de espera." Eu estava sozinha no último momento do meu paizinho. Eu respirei fundo e fui para um dos bancos afastados me sentar, pois ali não havia ninguém naquela sala. Então eu me sentei e fui tentando assimilar a dor da perda e buscar forças para ser forte, pois a minha mãe já estava para chegar e ela ia precisar muito de mim. Luciano, ele foi encontrar minha mãe, que estava chegando. Quando ela cruzou a porta da sala em que eu estava sentada, eu o vi lá da ponta da porta me olhando como se dissesse para cuidar dela. Então minha mãe se sentou ao meu lado e eu com muito cuidado contei que ele havia falecido. Logo em seguida, meus primos e tios foram chegando e todos a amparamos, dando-lhe muito amor nessa hora tão difícil. A médica então me chamou e eu fui cuidar dos trâmites para a liberação do corpo para o IML e toda a burocracia do velório e do enterro. Eu cheguei a pedir para o enfermeiro que eu conhecia para vê-lo antes dele ser encaminhado para o IML. Ele estava coberto por um lençol branco, ainda bastante suado e com os olhos meio abertos e com uma marca de sangue bem grossa no rosto que eles tentaram enxugar, mas que ainda fixou um pouco. Eu cuidei de tudo da forma que meu pai sempre me ensinou, sem depender de ninguém, tomando a frente de tudo e cuidando de todos. Então chegou a hora do corpo chegar ao cemitério. Como ele havia falecido em um domingo de manhã, o corpo só chegou ao cemitério à meia-noite de domingo. Por isso os parentes e amigos não puderam estar presentes nesse horário e todos somente chegariam pela manhã, na segunda-feira. No velório para a recepção do corpo estavam apenas eu, meu noivo e uma prima muito querida. Meu noivo, com sono, cochilou no sofá, enquanto eu e minha prima ficamos uma de cada lado do caixão conversando a madrugada toda e lembrando das coisas boas que vivemos com ele. Ele era um homem muito bravo e justo, porém muito divertido e engraçado. Então, Luciano, por volta das 2 da madrugada, nós duas vimos o espírito dele se erguer do caixão exatamente com a mesma roupa que ele estava usando. O espírito olhou de um lado para o outro e, com uma cara de espanto, fechou os olhos e se deitou no caixão novamente. Muito espantadas com essa visão, minha prima e eu nos afastamos do caixão e ambas pasmas, nos olhamos e confirmamos que ambas haviam visto aquela cena. Esse havia sido apenas o primeiro evento que aconteceria naquele velório. Assim que amanheceu, os primeiros familiares começaram a chegar. Tios, tias, irmãos, amigos, vizinhos, primos, crianças, todos estavam lá como uma grande família quando se reúne. O velório caminhou de certa forma animado, com parentes contando as piadas e relembrando as histórias dele e todos lembrando as algazarras e alegrias vividas ao lado dele. Eu tenho algumas tias que são fumantes, assim como a minha mãe e ele, que também era. Eu fiquei ao lado do caixão afagando seus cabelos brancos, enquanto elas ficavam lá fora no jardim fumando por cerca de 15 minutos. Amigos, pouco mais de 5 segundos depois que elas voltaram para a sala do velório, eu senti subir do rosto do meu pai um cheiro bem forte de cigarro, como se ele tivesse dado uma tragada e soltado a fumaça bem ali onde eu estava. Depois, algumas vezes, enquanto eu afagava os cabelos dele, eu senti ele mexendo a cabeça e meu filho confirmou que havia visto a mesma coisa. Então, mais tarde, ele foi sepultado e eu achei que esses eventos sobrenaturais não aconteceriam mais, mas isso não aconteceu, Luciano. Até hoje, eu recebo visitas do meu pai,
tanto em sonho como em forma de visões, sensações, cheiros, e ele sempre se faz presente, me conta muitas coisas que vão acontecer em sonho. Minha mãe uma vez estava reclamando que na chácara que ficava na rua de cima, há 2 noites, os cachorros dela latiam muito, como se alguém estivesse caminhando pelo terreno, e eles ficavam algum tempo durante a noite latindo sem parar. Então eu tive uma visão do meu pai durante um sonho, onde ele dizia bem bravo, com aquele jeitão dele bem sério quando precisava chamar a minha atenção: "Filha, não deixe sua mãe ficar fumando à noite na cozinha com a porta aberta. Tem gente andando na chácara de cima e eles podem querer entrar no nosso quintal. Não deixa mais ela fumar do lado de fora. Assim que escurecer, tranque tudo e não deixe mais ela sair de dentro de casa." No dia seguinte, eu liguei para ela e perguntei se ela estava fumando à noite da porta da cozinha e ela confirmou que sim. Então eu contei o sonho e ela parou imediatamente de ir fumar do lado de fora. Naquela noite, ainda os cachorros continuaram latindo, mas nas noites seguintes eles não latiram mais, mostrando que as pessoas que iriam invadir a casa da minha mãe não estavam mais circulando pela chácara. Outra vez eu queria muito saber como ele estava, e em um sonho ele me levou a uma vila bem ao estilo sertanejo. Ele estava usando uma bermuda, camiseta e calçando chinelos iguais a que ele gostava de usar no verão. Ele estava com um grande sorriso no rosto e uma aparência bem mais jovem. Aí ele me mostrava a pequena vila onde ele morava e estava todo feliz, dizendo que estava bem e que nem sempre ele conseguia vir nos ver, mas que sempre que ele tivesse oportunidade, ele viria e que ele sempre estaria cuidando da gente. Então, depois que eu acordei, eu comecei a pensar nesse sonho e, pesquisando por colônias espirituais, eu descobri que ele estava em uma delas. Outra vez ele me visitou novamente em meu sonho enquanto nós conversávamos e eu perguntei: "Pai, me explica como eu faço para te encontrar do outro lado depois que eu morrer. Qual caminho eu vou? Eu não faço ideia." E carinhosamente ele me respondeu: "Filha, o caminho é a bondade." Amigos, essa frase, "o caminho é a bondade", hoje é uma tatuagem que eu carrego no meu braço em homenagem a ele. Outra vez, em um sábado à noite, eu cheguei cansada da clínica veterinária onde eu trabalho, então tomei um banho e disse ao meu atual marido que ia tirar um rápido cochilo e que logo eu levantaria para a gente assistir TV até tarde juntos. Acredito que ele achou que eu estava demorando no cochilo e foi até o quarto para me ver. Então eu acordei com ele me perguntando: "Dani, que cheiro forte de cigarro é esse do seu lado da cama? Eu já fui na varanda e não está vindo do vizinho. Aqui ninguém fuma e o cheiro só está do seu lado." Aí então eu me despertei e pude sentir que ao meu lado havia realmente um forte cheiro de cigarro mesmo, que logo se desfez. Aí meu marido disse que na mesma hora ele havia pensado no meu pai. Eu sempre sinto a presença dele por poucos segundos e sei quando ele vem me visitar. Nossa ligação é algo muito forte, de verdade, e tem muitos outros sonhos e visões que aos poucos eu vou contando, mas como eu já disse, a nossa ligação é algo tão forte que eu não sei explicar. Eu sou filha adotiva dele e da minha mãe, mas fisicamente somos muito parecidos e até o nosso sangue é do mesmo tipo. Mesmo ele vivo, quando eu estava com saudades dele, ele ouvia eu chamando por ele, e quando ele estava com saudades de mim, era a mesma coisa. Nossa ligação sempre foi muito intensa e a morte não foi o suficiente para nos separar. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter tido um pai tão incrível e ainda poder continuar recebendo a visita dele, sempre que assim lhe é permitido.